Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Nós é aqui mesmo do Brasil, né? Muita honra. Gostaria de convidar os irmãos, juntamente comigo, hoje gostaria de transmitir aos irmãos uma palavra que hoje a gente cantou, louvor, e todas as palavras e louvores que foram cantados trouxeram para a gente a necessidade de Deus em nossa vida. Amém, Jesus, glória a Deus. Então, gostaria de ler com os irmãos a palavra que está escrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, logo após o 20 e 21. 2 Crônicas, capítulo 20, primeiro versículo, os demais 20 e 21. Todos encontraram? Amém. Na minha Bíblia, o significado, ou a matéria, o assunto que trata, inspirado, Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. Amém, Jesus, glória a Deus. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amomitas, vieram a peleja contra Josafá. Logo após a gente pula, vai pro 20 e 21, que diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tacoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperarás. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Somente isso, irmãos. Antes de sentar, levanta a mão e fala assim: eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor, aleluia. Tudo posso, Tudo posso, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, gostaria de hoje dizer para vocês de uma pessoa que na Bíblia nos traz uma mensagem que a gente deve ter uma intimidade com Deus. Josafá era um homem que reinou Judá no ano de 1772 a 842 a.C. Judá era uma cidade que estava em decadência quando Josafá assumiu o trono. Decadência por quê? Porque Deus não agradava dessa cidade. Essa cidade estava adorando ídolos, estava se corrompendo ao mundo, à destruição. Quando Josafá assumiu esse reinado, ele dedicou-se a consertar tudo que estava contra a palavra de Deus. Josafá ele foi, na Bíblia, me diz, se vocês lerem também, que Josafá, ele foi o primeiro que instituiu uma legislação. Ou seja, as pessoas iam ser julgadas pelas leis de Deus, porque a lei de Moisés, que foi estipulada por Deus, estava sendo esquecida. O que Josafá fez? Josafá consertou o altar, dedicou-se a Deus, manifestou louvores, cânticos, consertou a cidade, trouxe novamente a paz, fortaleceu o seu reino, tinha um exército de mais de 1000 homens, porque tinha medo que o reino de Israel lhe tomasse. Então Josafá estava num momento de paz quando veio uma notícia que teria uma multidão que veio para tirar o seu sossego.
Então, foram 3 reinos contra um. Se Josafá tinha 1000, digamos que tinha 4 milhões contra ele. Naquele momento, era momento de aflição para qualquer um de nós. Mesmo, Jesus, glória a Deus. Só que Josafá, crente em Deus, confiante em Deus, fez o que, irmãos? Fez o que? Procurou a Deus. Na sua simplicidade, ele se prostrou na congregação, convidou irmãos, convidou todo Judá para junto a ele pedir a Deus que os protegesse. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Então, Josafá, com a sua simples oração, tocou o coração de Deus. É mesmo, Jesus, glória a Deus. Primeiramente, ele se preparou. Ele jejuou, orou, santificou, louvou. Só depois disso, irmãos, ele teve uma intimidade de dizer a Deus o que ele queria, o que ele precisava naquele momento de aflição. Ele disse ao Senhor, primeiramente ele trouxe as promessas que Deus fez aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Ele lembrou Deus, primeiramente, daquelas promessas que ele havia feito. E segundo, ele usou a sua fé. Deus disse que depois de tudo o que ele fez, o que eles fizeram, ia ser entregue à mão dos inimigos. Irmãos, imaginem só como esses inimigos eram terríveis. Eles não tinham um amor sequer pelo outro. Eles não tinham Deus. Eles adoravam imagens. Primeiro, eram nações que veio de incensos da família de Ló com as suas filhas. Imaginem. Amon era descendente dos egípcios. Eram pessoas que não tinham o menor amor por ninguém. Eram daquelas pessoas que faziam e destruíam tudo que passava. Então Josafá ficou com medo. Mas ele buscou a solução em Deus. Então ele orou e pediu a Deus clemência e proteção. E Deus, quando ele vê um filho dele que vive em santidade com ele ali de joelhos, prostrado, pedindo a sua proteção, ele não consegue, irmão, ficar sentado no trono. Ele levanta e olha e manda alguém dizer, porque ele pode, né? Ele pode usar quem ele quiser, quando quiser. E Deus diz a ele, para ele ficar tranquilo, que de uma forma diferente ele iria agir. Ele acalmou o coração de Josafá. E ele disse a Josafá que não se preocupasse, porque aquela peleja, aquela luta era dele. E Deus, ele trabalha de uma forma tão incrível, irmãos, que às vezes a gente se surpreende. Pensa, irmão, Deus disse para Josafá guardar as armas. Ele falou, guarde as armas, Josafá. Coloca os levitas na frente e louvem a mim. E vamos, que o restante eu faço. E a palavra diz que no dia seguinte, Josafá chegou em meio ao povo e disse ao povo, para o povo ficar tranquilo, que Deus estava no controle. Irmãos, imaginem só, preparar, em vez de preparar um exército, prepararam pessoas para louvar. Então, diante daquela multidão, estavam os levitas em vestes santas, e atrás o exército com as armas guardadas.
Então, eu imagino, irmãos, que para qualquer exército que não crê em Deus, aquilo ali era motivo de risadas. Aquilo ali era motivos de sem compreensão nenhuma. Então, a palavra diz que quando começou a louvar, quando os levitas começaram a tocar, quando os levitas começaram a clamar e adorar ao Senhor, diz que o exército que vinha contra ele começou a se disturbar, começou a perder a concentração na luta. E a palavra diz assim, que um começou a atacar o outro. Imagina, gente, um pessoal preparado para destruir, uma multidão de mais de 4 milhões de soldados armados, que poderiam ter tomado facilmente a cidade de Judá. Mas bastou os levitas começarem a cantar, que Deus começou a agir no meio daqueles que eram contra o seu povo. Irmãos, imaginem só, irmãos, a capacidade que tem o meu Deus de pedir para guardar a arma, porque Ele ia vencer a guerra por mim. Josafá descansou, confiou no Senhor, acreditou. E foi uma destruição total. Um atacando o outro, um viu o inimigo no outro. Eles ficaram desorientados. Aí após, irmãos, Deus agir, foi encaminhado após o monte uma pessoa para ver, porque os levitas e Josafá estavam lá, nem tinham encontrado ainda o exército. Irmãos, quando essa pessoa chegou lá, só encontrou mortos, pessoas destruídas, uma guerra sangrenta. Ele não entendeu nada. Mas quando ele trouxe a notícia a Josafá, Josafá prostou e disse: o Senhor é maravilhoso. Então, irmãos, Josafá foi com seu povo e saquearam, pegaram todos os pertences. Eram tantos os pertences, irmãos, que foram 3 dias carregando. Era muita riqueza. Judá ficou 3 vezes mais rica que já era. Irmãos, foi uma vitória tão abençoada, irmãos, sem uma gota de sangue do povo de Deus. Foram tantos que eles foram para um vale onde hoje, até hoje, é chamado de Vale da Bênção, e comemoraram e louvaram ao Senhor. Irmãos, olhem aqui para mim. Imaginem só, irmãos, como é bom Deus trabalhar para você, Deus vencer a guerra por você. Irmãos, às vezes a gente coloca um pequeno obstáculo na vida da gente e a gente acha que é o fim. A gente se entrega tão fácil. Às vezes a dificuldade na vida da gente acontece e a gente desiste. Um crente, irmão, não desiste nunca. Aquele que desiste não é crente. Irmãos, diante de um problema, irmãos, humilhe-se na beleza da santidade do Senhor. Ajoelhe-se, irmãos. Ajoelhe-se e diga do fundo do seu coração que você quer a Deus. Jamais poderemos
nos abalar por pequenas coisas, quando temos um Deus tão grandioso para nos defender? Às vezes desistimos tão fácil de uma coisa que está perto da gente conseguir. Existem pessoas que oram, jejuam um mês, 2, 3, e no finalzinho, quando Deus está para entregar para ele desiste. Clama, reclama. Irmãos, não é assim. Deus, Ele trabalha da forma que quer, do jeito que quer e na hora que Ele quer. Mas para isso, irmãos, precisamos ter confiança nele. Hoje, todos os irmãos trouxeram uma palavra. Todas as palavras, se todos observaram, a palavra de hoje de cada um trouxe a confiança no Senhor. Diante da dificuldade, temos que acreditar nele. Mas Deus só fala com você quando você vive em comunhão com ele. Ele não age por você, ele não trabalha por você, se você não procurar ele e viver na sua santidade, corrigindo os seus defeitos e confessando a ele aquele momento que você errou. Não desista nunca, irmãos. Não desista nunca daquele propósito que você quer na vida, daquela solução que você procura. A irmã veio aqui com a humildade para o pastor e pediu: pastor, ora pela minha família. Deus escuta, irmãos. Deus sabe da aflição dela. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando, irmã. E mais perto que você pensa, a sua solução chega e bate na sua porta. Então, irmãos, se vocês procuram cura, procuram solução financeira, familiar, sigam o conselho que a Bíblia diz sobre Josafá. Diante da dificuldade, clame ao Senhor. Irmãos, vivam em pró do Senhor, que as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. Hoje é difícil a gente pensar como o mundo vai chegar, amanhã como será. Mas uma certeza eu tenho, a minha família tem, que é com o Senhor morar. Então eu desejo a cada irmão que está aqui a paz, a tranquilidade. Descansa no Senhor, acredita nele, coloca ele na frente do teu exército. Porque você só vai vencer a guerra, irmãos, se Deus lutar por você. Não tenta, irmão, de forma alguma, ir sozinho sem ele para a guerra. Hoje vemos destruição, vemos pessoas revoltadas. Mas a gente está aqui, procurando a Ele, louvando a Ele, porque a gente tem uma certeza que a solução da gente vai chegar. Então, irmãos, acredite nele, confie no Senhor. Diante de problemas, os profetas na Bíblia passaram mais problemas e mais problemas. Mas todos eles tiveram o mesmo propósito, de se humilhar ao Senhor. De dizer que o Senhor é o único e verdadeiro. Então, irmãos, eu peço que a igreja, em suas orações, coloque cada um, cada irmão, cada dirigente. Porque, irmãos, se a gente orar juntos, Deus vai ouvir. Deus escuta, irmão. Deus age, irmão. Deus trabalha para aquele que nele acredita e nele tem fé. Não há inimigo nenhum que prevaleça diante da sua presença. Não há inimigo nenhum que levanta a mão contra um dele.
aquele que acredita no Senhor e coloca Ele em prol da sua vida. Por isso, irmãos, eu digo com toda confiança, para acreditarem no Senhor e colocar a sua vida nas mãos dEle. E não é vergonha, irmão, chorar, ajoelhar, errar. Às vezes o irmão vai cantar, erra. É normal. Para Deus, o interessante é a simplicidade, irmãos. Não uma oração cheia que vai comover o coração de Deus. Então agradeço aos irmãos por ouvirem essa palavra. Peço que agradeço a Railane por ter convidado, aos jovens ter convidado eu para dizer uma palavra à igreja hoje. Gostaria que as senhoras e os jovens cantassem um louvor. Prestem bem atenção, irmãos, nessa letra, que é uma letra bonita, uma letra simbólica, representa muita coisa. Irmãos, acredita nele, irmãos. Confia no Senhor. Traga para a sua vida aquilo que o Senhor quer. Agradeço, seus irmãos. Obrigado. Para enfrentar todos que estiveram juntos com o rei Josafá. Eles vêm armados certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram a notícia ao rei Josafá. Veio a grande multidão da além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá jejum. Ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. E de joelho no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Mas tu és dominador sobre todos os reinos da terra. Em tuas mãos há força e poder. E em nós, Senhor, em nós está a força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Deus tomou Jaziel e começou a usar. Ouve outros dar a voz de Deus. E disse Jaziel: ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, e eu vos convosco, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, espera em pé e veja a salvação